Olá, vamos iniciar mais um episódio do Conversa entre Sócios. Bem, mais uma vez aqui reunidos os meus sócios, Tadeu Brito, especialista em Direito do Trabalho, Ana Paula Santiago, especialista em Direito Previdenciário e Direito Militar. Hoje nós vamos trazer questões relevantes que chegam ao escritório e que merecem um esclarecimento para a população em geral. Eu sou Tadeu Brito, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e sócio do escritório Santiago Brito Advogados. Doutora Ana Paula, eu trabalhei 28 anos em uma indústria química, com exposição a agentes químicos variados, agentes químicos, radiação ionizante, e após 28 anos de trabalho, eu busquei o INSS para minha aposentadoria e foi negada. O INSS argumentou que não havia idade e eu também não me enquadrava em nenhuma regra de transição. O que é que a senhora acha dessa decisão do INSS? O que é que eu posso fazer? Me ajude, por favor. Em primeiro momento, eu gostaria de trazer para vocês o que seria a aposentadoria especial, não é isso? A aposentadoria especial é um benefício que ele é concedido ao segurado do INSS que trabalha em condições prejudiciais à sua saúde e à sua integridade física. Esse trabalhador também, ele exerce a sua atividade em condições de exposição a agentes químicos, como é o caso do Dr. Tadeu, né? Trabalhou exposto a agente químico, agente ionizante, que são diversos, existe decreto, existem anexos que relacionam todos esses agentes químicos, agentes também biológicos, que em muitos casos são pessoas que trabalham na área de saúde, como dentistas, enfermeiros, como médicos, e também agentes físicos, né? Que nós temos também a questão do ruído, muita gente trabalha exposta ao ruído. Então, a forma de se provar essa exposição é através de alguns documentos, né? Então, é necessário que seja apresentada junto ao INSS a comprovação dessa exposição à atividade especial. Ok. E quais os documentos necessários para pleitear esse tipo de aposentadoria? É importante que o segurado apresente a carteira de trabalho sempre, né? Que na carteira de trabalho tem um vínculo empregatício, né? Tudo começa com um vínculo de trabalho. Sim. Apresente documentos pessoais, RG, CPF, comprovação de residência. E um dos principais documentos é o perfil previdenciário profissiográfico, né? Que, na realidade, esse PPP, ele precisa estar enquadrado. Precisa que a empresa demonstre no PPP que houve essa exposição a esse agente químico, físico ou biológico. O que ocorre é que muitas vezes a empresa não apresenta. Ela diz que o empregado não está enquadrado naquele limite onde há um prejuízo à sua saúde. Porém, isso não é uma condição para se desistir de pleitear a aposentadoria especial, porque existem documentos alternativos, existe o LTCAT, que é um laudo do ambiente de trabalho, um ambiente laboral desse segurado, que ajuda, vem somar ao PPP, que muitas vezes não é enquadrado, assim como também perícias judiciais feitas no próprio local de trabalho. Então, quando o segurado ele é assessorado por um especialista previdenciarista, ele vai solicitar documentos alternativos para aqueles que não têm um PPP com enquadramento correto. Perfeito. Agora o meu questionamento vai para o Dr. Tadeu. Sim. Dr. Tadeu, uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência ou alguém que está portando alguma doença grave, existe algum benefício para a aquisição de um automóvel? Sim, doutora Olivia. As pessoas com deficiência, com câncer e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista têm direito à isenção de imposto para aquisição de veículos zero. Quais são esses impostos que há isenção? IPI, ICMS e IPVA. Perfeito. Doutor Tadeu, e qual é o caminho, qual o procedimento e documentos essas pessoas devem apresentar para conseguir essa isenção? Doutora Ana Paula, boa pergunta. Infelizmente, o Estado ele só quer arrecadar, e quando há uma possibilidade de o cidadão conseguir uma isenção de qualquer imposto, existe uma verdadeira via crucis para que ele percorra e consiga essa isenção. Nesse caso específico de isenção de imposto para veículos, para a compra de veículo zero, é uma burocracia muito grande, mas que deve ser sim enfrentada pelo cidadão, porque ele tem direito e há uma compensação muito boa. No caso da concessão do benefício, haverá uma isenção de IPI, de ICMS e IPVA. Então, é uma garantia constitucional para que o deficiente ele tenha mobilidade, consiga se locomover, e para isso é necessário que ele percorra um grande caminho, como eu falei, um caminho longo. Primeiro, ele tem que ter todos os laudos médicos comprovando a deficiência,
e depois desses laudos médicos, ele deve se dirigir ao Detran, participar de uma junta médica para que seja comprovado realmente essa deficiência ou a doença. E, de posse do laudo da junta médica do Detran, ele se encaminha para a Receita Federal para que pegue a isenção do imposto que é o IPI. E assim sucessivamente. Ele deve ir na Receita Federal, Receita Estadual, e de posse da documentação da Receita, ele deverá se dirigir à concessionária para adquirir o carro. Uma situação que é importante também falar é que não só o motorista tem direito à isenção. Se eu tenho um filho, por exemplo, com deficiência ou diagnosticado com transtorno do espectro autista, eu, como motorista, eu posso requerer ao Detran a minha isenção, porque eu que sou o pai, ou a mãe, ou o irmão da pessoa que está com a deficiência, que precisa transportá-lo, tem que garantir essa mobilidade para o deficiente. Então, não é necessário que o deficiente seja maior ou que ele seja motorista, mas uma pessoa habilitada da família, que vai ser a pessoa que vai fazer esse transporte do deficiente ou da pessoa com doença grave, ele pode fazer essa habilitação com a documentação médica do familiar dele. Então, isso é importante ressaltar isso, que não só o motorista tem direito, mas também outra pessoa da família que tem a necessidade de ser transportado. Porque o que a Constituição quer é garantir essa mobilidade e um bem-estar e uma vida mais tranquila para a pessoa com deficiência ou com doença grave. Perfeita essa observação, muito importante. E que as pessoas não desistam, né? Na primeira tentativa negada, né? Com certeza.